A Bola Não Para está de volta para você aqui no canal de São Paulo, Vivo Fibra, canal 26, site do canal de São Paulo, canal sp.com.br, também no canal no YouTube, se inscreva lá, canal do Fred Júnior, toda segunda-feira, uma entrevista inédita falando de esporte para você, falando de coach esportivo, parte mental e outras teses importantes voltadas à parte mental, de concentração, também aqui com a Amanda Ciara Micoli, que está mais uma vez participando aqui do nosso programa A Bola Não Para. Amanda, eu estava comentando com você fora do ar, né? Eu assisti um documentário na Netflix sobre o Mardy Fish, um tenista norte-americano, até para a gente falar da Naomi Osaka, que lá no Roland Garros, abandonou o Roland Garros, um dos grandes lances do tênis, né? Um dos grandes torneios do tênis mundial. Guga, por exemplo, Gustavo Kirten é tricampeão do Roland Garros. E a Naomi Osaka, né, tenista japonesa, que acabou espanando também, desistindo, ficou bravo com a obrigatoriedade de dar entrevistas. Existe uma obrigatoriedade do tenista dar uma entrevista na competição, pós-partida. Ela acabou desistindo e teve outros problemas, inclusive ela esteve com a tocha olímpica nos Jogos Olímpicos, mas teve outros problemas voltados novamente à parte mental. E do Mardy Fish que eu estava te comentando, um tenista norte-americano, e tem essa cobrança do tênis norte-americano sempre estar entre os primeiros, numa geração que tem Roger Federer, suíço, Nadal, espanhol, né? Djokovic, que também não é americano. Eles queriam ter um top 10. E tinha essa cobrança muito em cima. Um deles do Fish, que acaba desenvolvendo aí a síndrome do pânico. Uhum. Então ele fora da quadra, ele começou já a sentir sintomas. E aí a partir do momento que ele sentiu na quadra, ele viu que realmente o negócio estava sério. Palpitação, coração acelerado. Ele ganha um jogo onde você percebe pelo olhar dele, depois que ele conta, você percebe olhando a partida, ele não está focado no jogo e mesmo assim ele conseguiu ganhar, mas ele está totalmente fora de si ali naquele momento. E aí vem o jogo posterior a esse, que ele se sente mal na quadra, que era com o Roger Federer. Ele chega para jogar, tudo pronto, e desiste da partida. E existe uma comoção, mas por que ele fez isso? Difícil um atleta desistir se não for por contusão. Sim. De um jogo tão importante que era contra o Roger Federer. E depois de ele ter conseguido esse objetivo de chegar ao top 10. Então essa cobrança que existe, Amanda, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Parecido com o da Simone Biles, mas voltado aí também ao tênis com a Naomi Osaka. E desse caso, né? O Fish acabou desenvolvendo síndrome do pânico, você falou há pouco. Sim. Que tem trabalhado também esse lado também. Uhum. Porque parece outra coisa. Isso é bobagem, a pessoa tá sentindo mal, isso é frescura, né? E na verdade não é. Sim. Eu falo com propriedade, né? Eu já tive pânico. Eu sei bem o que é ter crise de pânico, né? Por incrível que pareça, passei por isso também na minha vida. Mas o que acontece, né? Falando de uma forma para que a gente entenda, né? O quanto que o mental impacta, né? O nosso corpo todo, nosso cérebro, nosso corpo, ele foi projetado para nos defender, nos proteger. Ou seja, para que a gente permaneça vivo. A homeostase toda do nosso corpo, né, o equilíbrio do corpo, ele vira tudo em função de sobrevivência. Então, até dar um exemplo, a gente estava falando aqui do ar agora, a gente tem uma temperatura que é a temperatura ideal para o corpo. Você sentiu frio? O seu cérebro, as células da pele já mandam mensagem para o cérebro onde você precisa se esquentar, você acelera o metabolismo para manter a temperatura. Para que isso? Para sobrevivência. Tudo que o nosso corpo faz é para sobrevivência. No nosso cérebro, a mente não é diferente. Então, um atleta, quando ele começa a ter medo, pânico, ansiedade em excesso e não trabalha isso, não consegue internalizar, não consegue trazer de modo consciente, o nosso cérebro ele vai fazer o quê? Ele vai entrar em choque. A amígdala cerebral, né, uma parte do nosso cérebro que é a parte onde é acionada quando há medo, estresse e tudo isso, ela é acionada e aí o corpo todo só começa a trabalhar para o quê? Para você se proteger. Então o seu corpo entra num estágio de luta ou fuga. Ele te deixa apto para lutar ou fugir. O que acontece? Os músculos maiores recebem maior sangue, você fica então... você perde um pouco a consciência e você entra em estado de alerta. Você dificilmente está no momento presente tendo crises de pânico. Isso acontece com os atletas ou quando tem algum trauma, alguma coisa em excesso, ou quando são vários processos de ansiedade por um período, né, de tempo, estresse em excesso, pressão em excesso, acaba dando isso. Então, um momento de pânico, uma crise de pânico para o atleta é muito difícil de fato executar aquilo.
o corpo dele, ele não está nem prestando atenção em mais nada, ele não consegue ter concentração, estar no momento presente, né, o que nós chamamos de estado de flow. E aí ele não consegue executar de fato, fica muito difícil. Mas, por isso que é importante, começou a ter sintoma, começou a ter uma insônia, não consigo dormir direito, estou ansioso, ou estou com medo de competir, ou então, tipo, estou pensando em desistir porque está sendo demais, desistir fica mais fácil. Então, você começa a ter sinais de que é importante começar. Fugas. Exatamente. E aí, de repente, o atleta, eu estou com uma dor aqui na perna, mas a dor nem é tão forte. Mas a minha mente faz com que a dor seja forte o quê? Para eu não jogar, para eu não enfrentar. Então, você acaba tendo a dificuldade do enfrentamento. Porque o seu corpo está projetado para outra coisa, para você se defender, você vai lutar ou fugir. O seu corpo só pensa nisso. As outras coisas se tornam secundárias. Então, fica muito difícil executar mesmo. E esse é o extremo, né? O pânico, ele é o extremo da ansiedade. Pode ter também a TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizada, mas são diversos episódios de ansiedade que aí acaba se tornando uma síndrome do pânico. Se não é um trauma, né, uma fobia, algum acidente, alguma coisa nesse sentido, acaba desencadeando por conta disso. Então, como eu falei há pouco, quanto antes trabalhar, melhor. Porque daí você consegue, de fato, acionar a sua parte consciente, inconsciente, consegue suportar essa pressão e executar o que você sabe. Hoje o Fischer é capitão da equipe da Davis dos Estados Unidos, mas até hoje ele fala que usa medicamentos para controlar essa questão da ansiedade, da síndrome do pânico. Você veja o que gerou nele, né? Sim. A consequência. E às vezes alguns atletas que tomam medicamento para pânico, depois eles acabam tendo medo de parar de tomar o remédio. Sim, que vira uma muleta, entre aspas, né? Exatamente. Eu tratei o meu pânico assim, eu cheguei no fundo do poço mesmo, mas eu consegui tratar através, né, dos estudos que eu faço, de autoconhecimento, de profissionais me auxiliando, e eu consegui tratar sem medicamento. Mas a grande parte precisa mesmo desse tratamento alternativo. Você já trabalhava com isso já, Amanda? Não, eu comecei a ter pânico com 16 anos. Eu era bem nova. Então, não tinha nem profissão ainda, né? Fase de descobertas, mudanças. E assim, as minhas crises foram bem fortes, elas aconteceram até os 22 anos. E depois, então, que eu comecei a ir para esse lado, me conhecer, entender um pouco mais e buscar outras coisas, acabou que passou. Mas foram alguns anos aí de pânico também. Caramba, não é fácil, né? Não. Amanda, falando redes sociais, eu até falei para você antes do programa, redes sociais, a gente vê os atletas cada vez mais, né? Qualquer coisinha, o cara já tá lá, no mínimo stories, o cara lá tá lá fazendo, qualquer coisinha. E aí vem uma cobrança, vem algo, porque é uma pessoa pública, é uma pessoa que mexe com paixão, que é o esporte, principalmente o futebol ainda mais, né? A gente sabe aqui no Brasil, né? Tô falando. E aí vem uma cobrança tal, ele para de postar, primeira coisa ele não posta. Ou senão ele limita os comentários, só para quem ele segue para poder comentar. Queria que você falasse um pouquinho sobre o quanto a rede social ainda, o atleta aqui no Brasil, o profissional, ainda tem essa dificuldade de lidar com as redes sociais. É claro, a rede é minha, eu faço do jeito que eu quero, tudo bem, mas primeiro você torna-se uma pessoa pública, seus movimentos têm que ser, em alguns momentos, calculados, né, Amanda? Sim, mesmo quem não é pessoa pública sim, precisa calcular, sim, para não se expor demais, né? mas assim... Mas alguns extremos, né, de atletas que eu atendo, eu até aconselho a não usar a rede social por determinados períodos, mas não... Porque isso atrapalha a concentração, né? Quando ainda não está muito madura essa questão emocional, não está com a maturidade emocional ainda muito bem estabelecida, é importante porque ali você acaba filtrando e vendo muita coisa, muita opinião, muito comentário, que acaba atrapalhando a performance, sempre voltado a isso. Mas olhando por um outro lado, a gente não pode negar, a rede social está aí, ela veio para ficar e cada vez mais e cada vez pior. Então, precisamos encontrar uma forma para que ela faça parte da nossa vida sem atrapalhar performance, né? Porque, no caso do futebol especificamente, é o esporte da emoção. Tá todo mundo ali com a emoção à flor da pele, desde os torcedores até o atleta. O importante, né, o ideal, na verdade, é que a mente do atleta esteja blindada, porque a partir do momento em que eu blindo a minha mente,
não faz mais importância os comentários que me fazem, não tem tanta importância, né? Porque assim, eu tô aqui, eu tô fazendo o meu, não vou postar nada que eu seja exposto, não vou falar nenhuma bobeira, mas eu já atingi um nível de maturidade emocional que me permite fazer isso. Então, aquilo ali faz parte da minha vida como qualquer outra coisa. Quando ainda não atingiu, né, esse nível, a gente vê postagens inadequadas, que acabam só potencializando a emoção de torcida e são os haters. E que daí você não consegue também lidar com o retorno que você tem. Você coloca ali uma coisa, mas o retorno também é pesado, que acaba atrapalhando em performance em campo. E quanto mais atrapalha em campo, pior fica, mais cobrança tem. Então a gente precisa, né, saber dosar isso. Uma coisa que é importante, blindar a mente, porque daí blindando a mente não me importa o que está ali, o que comentam e nem nada. Quando não tem isso, é bom sim, né? Eu já orientei alguns atletas que eu atendia a ficar um pouco distante de rede social, até a gente colocar a coisa no eixo de novo, até as coisas assim, né, abaixarem a poeira, e aí depois volta. Mas a rede social tá aí, né? Veio para ficar, não tem jeito. Mas não é fácil, né, mano? Assim, porque, por exemplo, posso citar o meu caso, por exemplo, assim, a gente normalmente funciona dessa maneira. Comentários positivos, tá, ótimo, legal, bom. Aí uma crítica que você vê, você vai ficar com aquela crítica... ou você tenta convencer a pessoa da crítica que ela está errada, ou é aquela crítica que te bate de um jeito que você vai ficar com aquela. Pode ter, que tenha 10 comentários. 9, sensacional, do que você quer. A única que está lá te detonando, você vai ficar só com aquela única lá. A gente tem isso de absorver e o negativo acaba atingindo a gente muito mais do que o positivo, né, mano? Então, assim, tipo, um jogador para um atleta deve ser ainda mais difícil, né? Porque ele quer a aprovação das pessoas, né? Sim. E acaba vendo uma reprovação e aí fica aquela... Todos queremos a aprovação, Sim, todos né? nós, A gente óbvio. quer, mas se a gente parar para pensar, como é que funciona, né? Eu tô ali, eu tenho 9 elogios, uma única crítica. Quando a gente começa a passar por um processo de autoconhecimento, um processo de amadurecimento emocional, eu consigo entender que a crítica ela não está relacionada a uma atitude minha somente. Claro que tem o gatilho, muitas vezes, do que você faz, mas a crítica ela fala muito mais do outro que critica do que de você. Porque às vezes ela quer te atingir, mas na verdade é uma coisa que está faltando nela. E aí o que você vê? Que você começa a entender e olhar por uma ótica de que você não controla a opinião das pessoas. E eu posso vir aqui e falar super bem, 10 pessoas gostarem, uma pessoa não vai gostar, 2, 5, 20, enfim, mas qual é o controle que eu tenho sobre a opinião das pessoas? Por isso que uma orientação também que eu dou você precisa ter algumas pessoas que você confia, que você conhece, mas que te orientem e que você acate o que elas falam para você. Agora, todo mundo é impossível, é uma tortura que a gente faz com a gente. Porque se eu tenho lá a rede social e eu tenho 200 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, qual é o controle que eu tenho da opinião dessas pessoas? E a opinião do outro está muito mais relacionada ao outro do que você. E aí você deixa, porque faz parte do processo de um atleta a vitória e a derrota. A derrota faz parte, o processo de aprendizado faz parte. Então, o ponto é, quando eu estou seguro daquilo que eu estou fazendo e do preparo que eu estou dando a mim, da minha evolução, que sempre vai acontecer, eu paro de olhar para a palavra do outro com peso. É mais ou menos assim que funciona. Amanda, sabe que a gente poderia ficar conversando aqui, sabe que o programa infelizmente tem 30 minutos, eu vou ter que encerrar, mas agradecer foi ótimo. mais uma vez a sua presença aqui, prazer revê-la. Obrigada, desejo sorte e sucesso para você, viu, Amanda? Para nós, Fred, muito obrigada, gente, muito obrigada mesmo. É sempre um prazer. O prazer é meu, com certeza. Conversamos com a Amanda Ciara Micoli, coach esportiva, aqui no programa Bola Não Para, que volta semana que vem com um entrevistado inédito falando de esporte para você. Até lá! 1, 2, 3, 4 e último. 5.